Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e esse é mais um Contos do Caixa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto. O conto foi escrito em 1910, mas só publicado em 1915, como parte dos apêndices do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma. E como a gente pode ver na obra do autor, de uma maneira geral, é sempre muito humor e muita política. O Lima Barreto constantemente questiona posições pré-estabelecidas, julgamentos de valor baseadas em quem aquela pessoa deveria ser perante a visão da sociedade e não apenas nas ações que essa pessoa realmente faz. O que faz muito sentido pensando que ele era um escritor filho de mãe escrava, então com certeza sofrendo muito nessa sociedade por conta de preconceitos pré-estabelecidos, né? E aqui nesse conto, A Nova Califórnia, isso não deixa de ser uma verdade. E inclusive a gente percebe muito bem esse aspecto quando todos os personagens são apresentados com nome e profissão. É interessante que se eles fossem apresentados apenas como profissão, né, o pedreiro, o farmacêutico, eles perderiam o caráter de individualidade. Então, para não perder, é o pedreiro Julião, é o farmacêutico, enfim, não lembro os nomes agora, mas há sempre um nome, uma pessoalidade junto com uma profissão, uma função. E por quê? Porque de acordo com a função, você tem mais ou menos valor nessa sociedade, não é? De certa forma, é como se você fosse aquilo que você faz. E mais do que o que você faz exatamente enquanto profissão, aquilo como as pessoas te veem. Porque você ser o fazendeiro não é algo que você faz, é algo que você é, né? Mas de acordo com a sua profissão, você tem mais ou menos valor nessa sociedade. E sobre essa questão de respeitabilidade, isso acaba correndo ao longo de todo o conto, porque começa com um sujeito estranho chegando na cidade, Raimundo Flamel. Aqui a gente já tem uma referência clara à questão da alquimia, né? Você tem esse nome Raimundo Flamel provavelmente vindo da junção de dois alquimistas, o Raimundo Lúlio, que foi um alquimista catalão, e o mais famoso Nicolau Flamel. Mas ele chega como um estranho nessa cidade, as pessoas não sabem quem ele é, porque ele não é dado a conversar com as pessoas, é muito reservado, mas apesar de ter um comportamento amável, principalmente com as crianças, de forma que todos ficam com dúvida de quem é aquele homem, se ele é digno de confiança. Até que o pedreiro vai prestar um serviço e aí as pessoas começam a questioná-lo. E aí, o que tem na casa dele? E ele diz que, olha, eu fui construir um forno no meio da sala e lá é cheio de vidros com formas e tamanhos diferentes. E aí já começam a especular, as pessoas achar que ou ele é um produtor de alguma matéria ilícita, ou então dizem até que ele pode ser um falsificador de moeda. Outras pessoas dizem que não, ele tem parte com o demônio. E a população acaba sendo acalmada pelo farmacêutico, que diz que, olha, ele provavelmente é algum químico famoso que veio se isolar aqui em Tubiacanga, porque o conto se passa na cidade de Tubiacanga, no interior do Rio de Janeiro, para não ter distrações e poder fazer a sua pesquisa com calma. Dito e feito, ele depois percebe o nome do Raimundo Flamel em publicações químicas, e aí toda a sociedade se acalma e começa a até ter um orgulho de, ó, temos um grande químico na nossa cidade, com exceção de um linguista que era antes visto como o grande sábio da cidade e fica morrendo de ciúmes. E aqui é apontado também uma questão do Lima Barreto ir contra esses gramáticos muito formalistas, né? A história, para ele, tem que dizer alguma coisa por si só, e não a estrutura da linguagem, você correr atrás das formas e o autor está se expressando de acordo com a belíssima língua portuguesa, sabe? E aí, voltando na questão da respeitabilidade, Raimundo Flamel, certo dia, chega a este mesmo farmacêutico e fala, olha, eu preciso da sua ajuda para que você seja testemunha de um experimento meu, junto com mais duas testemunhas que você irá escolher, que
têm de ser pessoas de boa confiança na cidade, né, de prestígio. E aqui a gente é apresentado a razão do título chamar A Nova Califórnia, porque o conto é meio que uma sátira ao que foi a corrida do ouro do século XIX nos Estados Unidos. Então, Raimundo Flamel vai apresentar para estas três testemunhas a forma de transformar ossos humanos em ouro. E é interessante que sejam ossos humanos porque a gente tem uma questão de moralidade, né? O que são ossos humanos, né? Os despojos daqueles que viveram. É fácil a gente pensar, é só osso, não é ninguém, então não é um crime muito grande você saquear os ossos humanos, porque afinal de contas não é ninguém. Mas é um saque à memória, é um saque ao que a pessoa representou, a quem ela foi e as relações amorosas e sociais que essa pessoa teve e deixou. Então, ao profanar um túmulo, você está profanando a história, você está profanando os valores que são caros a uma sociedade. Por isso é interessante que os ossos humanos, a profanação de ossos humanos, seja o crime para se obter ouro. Seria fácil a gente ter uma reação abjeta se fosse algum tipo de crime hediondo, se fosse algo que a gente olhasse e falasse, nossa, que coisa absurda, eu nunca cometeria esse crime. Mas quando fala que os personagens profanam túmulos, você tem que pensar, será que eu faria esse crime? Você se pega pensando, avaliando o valor disso e o quanto você poderia fazer isso ou não. O que faz com que o conto acabe tendo uma reação catártica mais forte, porque você se coloca no lugar dos habitantes. E se fosse eu lá? E ao mesmo tempo teme quando você vê o que acontece no final. Ainda bem que não sou eu lá. Então, é muito inteligente como Lima Barreto escolhe este tipo de crime para as pessoas ficarem loucas em busca do lucro, né? E aí, no final, a gente vê que todos os valores caem. Quem as pessoas são, a moral que elas têm, tudo isso deixa de ter importância perante uma busca do lucro. E as pessoas começam até a se matar umas às outras, com exceção do bêbado. Porque o bêbado é aquele cara que é o pária da sociedade, que decidiu não viver a loucura, as regras da sociedade, porque ele não acredita nelas. Então, é o Clau, né? É o personagem que ri da própria sociedade, mostrando até o caráter de farsa que essa sociedade tem, né? Então, conto muito bem escrito, o domínio de signos do autor é maravilhoso e vou tocar agora para vocês ouvirem, já sabendo que quer ouvir o conto inteiro. Ajuda o Caixa de Histórias no nosso PicPay, apenas R$ 10 por mês, tá certo? Então, bom conto e até a próxima. Caixa de Histórias apresenta A Nova Califórnia, de Lima Barreto. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia, a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro. Grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. "Vou fazer um forno", disse o preto, "na sala de jantar." Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção. Um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar
que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso.